O Livro dos Espíritos. Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos. 76. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? Meu Deus! São sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade, como Deus? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas quando e como Ele nos criou não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deva ter criado sem cessar, mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe, isso é mistério. 79. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material. É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa, quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado, incorpóreo, seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. 83. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, e se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante, tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo quanto podemos dizer por enquanto. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo.
86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes, e não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais, mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não, aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. 88a. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. 89. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Sim, mais rápido como o pensamento. 89a. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. 91. A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Não, eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda a parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. 92a. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Bem longe disso, o poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiquidade atribuído aos espíritos. Como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Como, ainda, um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. 94. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos, passando de um mundo para outro. O espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. 94a. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, uma forma ao arbítrio do espírito, e é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos,
seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. 96. Os espíritos são todos iguais, ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões, à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem, terão também o poder de o fazer? Eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros, a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, uns não fazem bem nem mal, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos. Curta e compartilhe esse vídeo. Gratidão.